Programa Prime Leads. Oferecimento Vicere Soluções em TI. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por estar conosco em mais esse programa. Lembrando que o programa da Prime TV é um programa voltado para negócios e carreiras. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de destacar que no próximo dia 27 de novembro, a partir das 19 horas, nós estaremos realizando em Jundiaí o último encontro de líderes de 2018. Nós tivemos o mês passado a presença do Claudinei Resch, presidente Latam da SKF Brasil, teve compartilhando as suas experiências, falando sobre capital humano, e agora no próximo dia 27 de novembro nós iremos receber o Ricardo Bloge, o Ricardo que é presidente da Lenovo do Brasil, que vai estar falando conosco sobre transformação digital, vai estar compartilhando conosco o momento da Lenovo no Brasil e as perspectivas que ele tem para a empresa e para a economia no ano de 2019. E eu tenho hoje a satisfação de receber o Lenilton Jordão. O Lenilton é diretor de pessoas da DP World. Lenilton, obrigado por ter aceito o meu convite, obrigado por ter se deslocado de Santos para gentilmente estar aqui atendendo o meu convite e me ajudando a fazer mais um programa da Prime TV. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luciano. Espero contribuir com o programa. Agora, você tem a tua carreira basicamente construída na área de recursos humanos. Como é que você percebeu essa tua inclinação em cuidar de pessoas e apoiar pessoas dentro da empresa, Lenilton? Olha, eu não comecei minha carreira na área de pessoas, a minha carreira ela iniciou na área financeira. Eu trabalhei como auxiliar de contas a pagar, eu fiz uma carreira de 12 anos numa organização, passando por 3 grandes áreas, que foi a área financeira, a área logística e a área comercial. E quando eu terminei minha faculdade, eu entrei num programa de trainee e aí eu comecei a fazer um job rotation em algumas áreas. E aí a área de recursos humanos foi uma área que me abriu os olhos, o coração e viu que era uma área que de fato poderia contribuir com mais intensidade para a organização e para as pessoas. Isso foi em 2006 e me fez uma pessoa muito feliz e produtiva e ter uma carreira tão boa, uma coisa que eu gosto de fazer com propósito e que possa de fato ter um pouco do coração no que a gente faz. Agora, você já tinha essa sensibilidade em relação às pessoas, porque quando você vê mais da área financeira, é um cara mais cartesiano, um cara mais de resultado, né? E quando você fala de pessoas, é algo um pouco mais flexível, de relacionamento. Como é que foi essa virada de chave, Lenilton? Exatamente, assim, a área financeira é uma área que você trabalha muito com números, né? Uma área mais de análise, uma área mais técnica. Então, eu praticamente fazia o pagamento de contas da organização, fazia toda a conciliação bancária. Mas eu me relacionava muito com as pessoas, porque as pessoas iam viajar, você teria que fazer adiantamento, as pessoas teriam alguma informação financeira, você teria que dar todo o suporte necessário. Então você se relaciona em qualquer área da organização. Mas essa transição ela ocorreu de fato quando eu comecei a trabalhar na área de recursos humanos, porque aí você conseguia de fato apoiar as pessoas em benefícios, informações salariais, informações do dia a dia que eles poderiam ter de dúvidas. E aí você conseguia entender de fato que tudo que a empresa fez para você lá atrás, quando você não estava na área de recursos humanos, você poderia fazer de forma diferente. Então você criava uma conexão com as pessoas, né? E para mim foi um momento muito produtivo, porque você consegue identificar que cada profissional é um ser humano diferente, com expectativas, desejos, sonhos diferentes. E como você consegue agregar e se dar o suporte necessário para ele numa área que você está trabalhando voltada a pessoas, né? Então, para mim foi fantástico essa transição. Todas as outras áreas para mim foi de grande conhecimento e valia, mas a área de recursos humanos para mim de fato é uma área que me fez agregar bastante em termos de carreira e também com vida pessoal. Para a gente conhecer um pouquinho a tua trajetória, quais foram as empresas que você passou, como é que você chegou onde você chegou hoje, Lenilton? Eu comecei basicamente em 1994, iniciei como office boy. Eu trabalhei numa empresa de confecções chamada Zump, era do Raio, era uma das grandes empresas de jeans do Brasil. E aí hoje o office boy da atualidade é o jovem aprendiz, né? Aquele jovem que ele apoia todos os departamentos, que ele vai entregando correspondência, que vai pagar contas em bancos. Hoje é muito mais eletrônico, você não tem tanto essa atividade. Mas nas horas tirava xerox, apoiava outros departamentos e
em 9 meses eu consegui dar apoio a alguma área, que foi a área administrativa de contas a pagar dessa organização. E aí acabaram me fazendo o convite para trabalhar como auxiliar de contas a pagar. Então foram praticamente 3 a 4 anos nesse departamento. Aí eu trabalhei e finalizei como supervisor de contas a pagar. Foi no mesmo período que eu entrei na faculdade de administração, porque eu achava que faria sentido na minha carreira eu ter uma formação para agregar conhecimento e buscar um outro desafio, quando na própria organização eu consegui um outro desafio na área de logística. A área de logística, então, ela era uma área que era ligada à área comercial, e eu trabalhei nos próximos 9 anos ali na área logística e comercial desta organização, apoiando os clientes, participando de eventos como São Paulo Fashion Week, como eventos de bazares, eventos de moda, tentando fazer com que a empresa agregasse cada vez mais a necessidade do nosso cliente, que era o consumidor final, e aos nossos franqueados e parceiros em todos os lugares do Brasil. Quando eu terminei minha faculdade, foi em 2005, eu achava que era o momento de ter uma transição de carreira, porque eu já estava há 12 anos numa organização. Foi quando eu entrei na Odebrecht, que era um grupo de construção, e o meu primeiro desafio foi mudar de cidade. Então eu sou de São Paulo, natural de São Paulo. Meu primeiro desafio foi morar no Rio de Janeiro, uma cidade a 200 quilômetros do Rio de Janeiro, chamada Rio das Ostras, quando eu passei 3 anos da minha vida lá, e onde eu fiz um job rotation em vários departamentos. De compras, na área de recursos humanos, voltei para a área financeira, trabalhei na área administrativa, e foi que na área de recursos humanos que eu me identifiquei com a relação de pessoas, né? Aí eu acho que foi o primeiro grande desafio da minha vida, né? Então eu já tinha vivenciado, tido alguns conhecimentos, mas o primeiro desafio é quando você sai do âmbito da sua zona de conforto. Então eu estava em São Paulo, mudei para o Rio de Janeiro, você já tem uma mudança de cultura nesse processo, você está longe dos seus amigos, você está longe da sua família, e você está começando um novo ciclo da sua carreira. Foram 3 anos muito produtivos, de grandes resultados, quando em 2008 a empresa me fez um convite para ter um desafio fora do Brasil. Em 2008 eu fui morar em Abu Dhabi, Emirados Árabes, um país árabe. Segundo grande desafio, também voltado à cultura, porque você sai do ambiente, você já estava no ambiente fora dos seus amigos e família, você passa a ir para um outro país, que é uma outra cultura, com pessoas diferentes, com línguas diferentes, com culturas diferentes, e como você se adapta num ambiente tão complexo como esse. Então eu passei 2 anos da minha vida lá, foi justamente no período da crise mundial, desafios do idioma, desafios de você poder se fortalecer dentro de um ambiente tão difícil como o Emirados. E com a crise de 2009 a empresa perdeu alguns projetos e tinha algumas definições de desafio, ou continuar no exterior, indo para outro país, mas a empresa me fez um convite de voltar e assumir um projeto em Santos, que era o início da construção que hoje é o terminal de Port. Então eu morei em Santos de 2010 a 2012, participei da construção do terminal portuário que nós atuamos hoje. Em 2012 eu voltei para a organização, para São Paulo, fui trabalhar na matriz da organização, na matriz São Paulo, apoiando os projetos de construção do Brasil, área de treinamento e desenvolvimento e um centro de serviço compartilhado. Em 2013 eu me desliguei da Odebrecht e assumi um desafio de fato no grupo DPW, no terminal portuário, onde eu estou até hoje. Então, Luciano, a gente passa por vários desafios na nossa vida, né? Para mim, eu acho que o grande desafio ainda continua sendo a área de recursos humanos, mas de carreira você passa por grandes desafios, que é o desafio de mobilidade, adaptabilidade, administração do tempo, gestão de conflitos e oportunidades de carreira que fazem com que você tenha uma vida e como posso dizer, um trabalho de resultado e de sucesso. Então eu acredito que estou no caminho certo e tenho contribuído para o futuro das organizações. Você acha que essa adaptabilidade, essa flexibilidade que você tem de se adaptar a culturas, a organizações, talvez seja algo que te impulsionou na tua trajetória profissional, Lenilton? Eu acho que sim. Eu acho que isso parte também de uma questão de educação. Eu acho que vem da família isso. Eu acho que eu tenho uma cabeça muito boa, uma educação muito clara,
que a gente não tem que ficar sempre no mesmo contexto. Eu acho que cada um tem um propósito de verdade. Eu sou uma pessoa inquieta, então eu gosto de desafios, eu gosto de estar em ambientes que me façam provocar por uma nova atratividade, de oportunidade de empreender, de envolver, de agregar. E eu acho que esse para mim foi um momento essencial numa transição de carreira, e isso para mim eu acho que adaptabilidade e mobilidade são fatores essenciais na nossa vida hoje. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Lenilton Jordão, o Lenilton que é diretor de pessoas da DP World. Nós voltamos num instante. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. A Uniodonto Jundiaí está comemorando 30 anos e nós gostaríamos de agradecer a todos os nossos colaboradores, cooperados e clientes. E se você ainda não tem o plano odontológico Uniodonto, esta é a hora de adquirir. Planos individuais, familiares e empresariais com carência zero. Venha comemorar com a gente. Uniodonto 30 anos. Sua saúde começa pela boca. Rua Petronilha Antunes, número 211, Centro. E o telefone é o 4805-9999. Olá, eu sou Micaela Ohana e sou analista desenvolvedora aqui no Grupo Vissério. Eu tenho um assunto para falar que é o mindset de crescimento. A maioria das pessoas, quando enfrenta algum desafio, a primeira reação que elas têm é se retrair. Achar que aquilo vai ser ruim para a carreira delas e já pensar numa palavra muito importante, que é o julgamento. Isso não é culpa desses profissionais. Esse pensamento está presente desde quando somos crianças. Quando algum professor ele tem alguma pergunta para fazer para a classe e você sabe a resposta daquilo, a primeira reação sua é querer levantar a mão, querer provar sua capacidade e sua competência. No entanto, já vem um outro pensamento que é justamente aquele de você pensar: nossa, o que vão pensar de mim? O que vão pensar se a resposta estiver errada? Então já pensamos que estamos errados sem nem mesmo termos provado a nossa capacidade. Isso é característica do mindset fixo que está presente hoje em dia na maioria dos profissionais. Esses profissionais acham que tem que ter resposta para todas as perguntas e que caso eles não tenham, a reputação deles vai ser manchada. Então eles não correm riscos calculados, pensando principalmente na consequência que aquilo vai agregar para a carreira deles. A Vissério, ela tem um programa que é a Universidade Corporativa, que ocorre semanalmente. Ele tem justamente a finalidade de fazer com que os profissionais parem de ter esse mindset fixo e passem a ter um mindset de crescimento. Então eles vão passar a resolver problemas da mesma forma que resolviam antes. Os desafios vão ocorrer da mesma forma, até cada vez maiores. No entanto, a forma com que eles encaram esses desafios, esses problemas, que vai ser diferencial e que vai fazer com que eles tenham sucesso no final dos seus caminhos. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Lenilton Jordão. O Lenilton é diretor de pessoas da DP World. Lenilton, nós falamos basicamente da tua trajetória no primeiro bloco e eu queria agora me ater a esse teu desafio. Não é novo porque você já está há 5 anos, mas só para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a DP, essa empresa global, como é que ela está hoje situada no mundo e quais são hoje as características da operação dela no Brasil, por favor. A DP World é uma empresa árabe. Ela nasceu nos Emirados Árabes. É uma empresa hoje que ela está inserida em mais de 40 países. A empresa possui 78 terminais marítimos e a gente trabalha com aproximadamente quase 40 mil pessoas em mais de 100 nacionalidades. De fato, é uma empresa global. O grande papel dela é facilitar o futuro do comércio mundial.
através das soluções de tecnologia e serviços logísticos que ela direciona. No Brasil nós temos hoje um terminal privado situado em Santos, onde a gente opera basicamente a movimentação de container, soluções logísticas, a gente opera celulose, a gente tem outros armazéns que agrega a necessidade do nosso cliente. E o nosso grande desafio nessa região é como você se mantém num contexto tão complexo e incerto como o mundo de hoje, o Brasil, num cenário tão complicado, um cenário político, social, econômico, que faz com que a empresa tenha que cada vez mais buscar a estratégia de se manter nesse mercado. Santos é um mercado extremamente competitivo, mas a gente acredita que a gente tem soluções e condições de atender o nosso cliente de maneira satisfatória e perfeita, fazendo que a empresa consiga sobreviver para o nosso futuro. Nós também estamos buscando outras necessidades na América Latina, então a empresa está atuando bastante na América Latina, então ela já conta com terminais na Argentina, no Peru, na República Dominicana, está iniciando a construção de terminal Greenfield no Equador. E a gente também está olhando para o Brasil também, olhando o futuro do nosso negócio, o que a gente pode fazer e agregar aqui para o Brasil. De fato, é uma empresa grande, uma empresa que cada vez mais ela vai tentar e vai buscar ser líder do futuro do comércio global. E como é que está sendo esse teu desafio? A gente sabe que os últimos 3 anos não foram ou não estão sendo anos fáceis, principalmente para a nossa economia. Essa instabilidade também traz estabilidade para os funcionários, essa insegurança, essa dúvida. E o RH tem essa dupla missão de manter e contribuir com a sustentação dos negócios da empresa, sempre trazendo por uma questão mais estratégica no business e também cuidar das pessoas. Como é que você alinha esses 2 personagens que o RH vive hoje em função dessa retração econômica que a gente está vivendo? Nós temos um desafio muito grande. Eu acho que a gente está passando por um momento muito complexo, como eu disse, né? A gente está falando do mundo VUCA, né? Aquele volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Então, hoje a gente tem uma necessidade tão grande de tentar sobreviver no primeiro momento. A gente vê historicamente que grandes empresas no Brasil perderam grandes colaboradores pela queda da economia, pela queda de oportunidades, pela falta de investimento. A gente vê alguns competidores nossos nos últimos 2 anos tiveram uma redução de pessoas, acho que hoje já estão voltando a ter uma necessidade de contratação novamente. Nós tivemos uma estratégia um pouco diferente. A gente identifica que o nosso trabalhador, nosso integrante, ele é o ativo mais importante da nossa organização, mas a gente também precisa controlar um pouco essa necessidade, essa rapidez do crescimento, porque é uma situação complexa. Primeiro, a gente precisa deixar claro que o nosso papel é tentar sobreviver e fazer com que a gente busque outras soluções de crescimento do nosso negócio. Por outro lado, a gente precisa trabalhar o nosso profissional, como é que a gente consegue trazer ele para um ambiente de inspiração, não de motivação, porque a motivação vem dele, mas que ele acredite na nossa organização e se mantenha motivado em agregar cada vez mais. Então, eu e a minha equipe tem um trabalho, e todos os líderes, na verdade, a gente tem um trabalho muito difícil, mas o nosso trabalho é de manter as pessoas engajadas a produzir melhor, a satisfazer o nosso cliente para atingir os nossos resultados. Então, quando a gente passa por uma análise muito rápida, assim, a gente tem muitos profissionais hoje que cresceram. Então, assim, embora a gente o mercado estava numa decrescente em termos de economia, nós olhamos muito para dentro de casa. Então, nós geramos muitas oportunidades internas, nós temos um processo de recrutamento interno muito positivo. Antes de buscar um profissional fora do mercado, isso já gera uma motivação interna do profissional. Por outro lado, também a gente precisa passar para o nosso profissional uma relação de proximidade. Então, a gente tem uma comunicação muito próxima com eles, em ciclos de conversa. O líder também senta e conversa com os integrantes. A área de pessoas, ela também tenta buscar outras soluções que agreguem uma conexão com o profissional. O nosso presidente também, a gente tem algumas reuniões trimestrais com toda a operação e inclusive com a área administrativa, passando a realidade da organização, passando os momentos de complexidade, mas momentos de oportunidade também. Eu acho que cabe ao profissional entender o momento, e o momento ele cabe a todos. E aí a gente vai buscar um futuro de satisfação para todos os nossos integrantes.
Você comentou há pouco desse teu sentimento de que as empresas voltaram a contratar. Como é que você está olhando esse momento especial do Brasil e com que cenário vocês estão trabalhando em 2019, Lenilton? Olha, nos últimos 2 anos a gente acabou percebendo algumas empresas tendo um processo de desligamento muito grande, mas em conversa com grandes amigos e parceiros da área de pessoas, a gente tem percebido que está gerando outras oportunidades na região de Santos e no Brasil também. Então, principalmente no ambiente logístico, que é um ambiente muito importante no cenário do mercado brasileiro, em Santos eu vejo um crescimento em oportunidade de emprego. Nós estamos olhando 2019 com um ano de definição de estratégia, como nós conseguimos cada vez mais atrelar as nossas necessidades com a necessidade do acionista no primeiro momento, com a necessidade do nosso cliente no segundo momento e a necessidade do nosso integrante no terceiro momento, mas tudo ao mesmo tempo, para que a gente consiga gerar oportunidades para o nosso trabalhador, cada vez mais gerar oportunidades, seja crescimento na carreira, seja crescimento de outras posições dentro da organização, ou posições entre organizações, né? A gente também tem a oportunidade de gerar oportunidades de profissionais do Brasil para trabalhar em outros países da organização, mas com que o nosso cliente esteja satisfeito com a nossa produtividade, o nosso nível de produtividade, que isso vai gerar cada vez mais a necessidade dele de olhar a nossa empresa como um parceiro a longo prazo. E isso atrelado à estratégia da organização. Então é uma empresa que ela olha a estratégia a longo prazo. Quando a gente busca um parceiro não é para um dia, não é para um mês ou uma semana, a gente busca parceiro a construir relacionamentos de longo prazo. E eu acho que aí entra o nosso papel de pessoas, né? A gente precisa de fato ter os melhores profissionais, nas melhores posições, os melhores líderes, para que a gente consiga de fato ter uma produtividade satisfatória que satisfaça o nosso cliente e consequentemente o nosso acionista. Agora, o que mais te chamou a atenção nessa tua experiência de trabalhar numa empresa árabe? Tem alguma coisa que te chamou mais atenção em relação a essa cultura? A cultura árabe é uma cultura como qualquer outra cultura, na verdade. Eu trabalhava em empresas que eram descentralizadas. Eu acho que esse é o grande conceito, né? Você é o dono do negócio, você está ali para produzir o melhor e fazer aquilo dar resultado. Então você é o responsável por gerir aquela informação. Quando você passa por uma empresa global, uma empresa principalmente árabe, as coisas elas são um pouco mais centralizadas, né? As definições vêm de cima, as políticas elas acabam vindo do nosso global e como você adapta isso na sua região. Então é uma cultura diferente, principalmente quando a gente olha para a questão de crenças, valores, princípios e conceitos. O árabe ele respeita muito isso. Eu morei no Emirados 2 anos, então eu senti um choque cultural muito forte. Você não pode sair sem camisa na rua. É diferente cultura, é diferente tratativa. Então isso cabe também para a organização. Mas é uma organização que vem cada vez mais buscando ser líder do comércio mundial. É uma empresa que ela está investindo em diversidade e inclusão, uma empresa que está investindo em manter uma cultura de crescimento, uma cultura de geração de oportunidades, uma cultura de adaptabilidade, fazer com que a gente de fato contribua no lugar onde nós estamos inseridos. Que não só gerar o receita para o acionista, mas também que gere um crescimento para a comunidade onde está inserida e para o país onde ela está inserida. E aí é onde a gente vem novamente com o nosso papel de formação de pessoas. Eu tenho falado da incerteza, da complexidade, que é aquela inquietação do profissional. Hoje a gente vê muito profissional, eu chamo o profissional entrencheiro, né? Aquele que muitas vezes ele acha que o crescimento dele tem que ser rápido, mas ele não quer sair da organização porque aquela receita que ele tem, ele precisa pagar as contas deles. Então o nosso papel é fazer com que essa pessoa entenda o momento da organização, entenda o momento do cenário brasileiro, e entenda também que não é todo mundo que vai crescer numa organização, né? Porque a gente passa do princípio que presidente só tem um, diretor só tem um, gerente só tem um, e cada vez mais, quanto mais alto o nível de posição, menor são as oportunidades. Mas se ele produzir o melhor e fazer o melhor, ele pode ser o melhor profissional da organização. Então essa é a nossa filosofia de trabalho. Então que ele se sinta de fato motivado e o nosso papel é inspirar ele. E eu acho que a DPW ela tem contribuído muito para que as pessoas entendam esse conceito.
Lenilton, prazerzaço recebê-lo no programa, obrigado pelo prestígio, obrigado por estar conosco de uma maneira tão especial, obrigado pelo privilégio de estar aqui conosco hoje, compartilhando a tua experiência, parabéns pela tua trajetória. O programa fica à sua disposição, qualquer novidade lá por parte da ATP, por favor, o convite é permanente para que você esteja conosco. Muito obrigado. Obrigado a vocês, espero contribuir cada vez mais. Obrigado. Abraço. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.